No meio de uma tempestade feroz, Luke viu-se atraído pela paisagem selvagem e indomável que rodeava a sua casa. O vento uivava e a chuva batia nas janelas, mas a sua curiosidade levou-o a sair. Quando se aventurou na tempestade, deparou-se com algo extraordinário, uma criatura misteriosa, diferente de tudo o que já tinha visto. As suas escamas cintilantes brilhavam à luz fraca e os seus olhos brilhavam com uma inteligência que lhe causou arrepios na espinha. Este encontro inesperado desenrolou-se num momento de puro espanto e trepidação, preparando o terreno para uma história que iria desafiar a sua compreensão da vida selvagem e das ligações que podemos estabelecer com o mundo natural. A tempestade continuava, mas Luke sentiu uma ligação inexplicável a formar-se com este ser enigmático, como se ambos fossem apanhados na mesma dança caótica da natureza. A tensão da tempestade refletia o suspense do momento, deixando os espectadores à beira dos seus assentos, ansiosos por descobrir o que iria acontecer a seguir. Esta história serve para recordar a importância de respeitar e compreender a vida selvagem, bem como as relações inesperadas que podem florescer nas circunstâncias mais improváveis. A viagem de Luke não tem apenas a ver com a criatura que encontrou, tem a ver com as lições aprendidas através desta experiência extraordinária. Destaca a forma como a natureza nos pode surpreender, revelando ligações que transcendem as nossas noções preconcebidas. À medida que a história se desenrola, os espectadores ficarão cativados pelo mistério que se desenrola e pela mensagem mais profunda sobre a coexistência com a natureza. Junte-se a nós e mergulhe-se na aventura de Luke, explorando a beleza e a imprevisibilidade da natureza e o profundo impacto que ela pode ter nas nossas vidas. Esta é uma história que nos convida a olhar para além da superfície e a apreciar a intrincada teia de vida que nos rodeia. À medida que a tempestade se alastrava lá fora, o céu escurecia ameaçadoramente e o vento batia por entre as árvores, criando uma sinfonia sinistra de uivos e sussurros. Luke, sentindo um misto de excitação e apreensão, espreitou pela janela, cativado pelo caos que se desenrolava na natureza. De repente, um som peculiar penetrou na cacofonia. Um suave gemido que parecia deslocado no meio da fúria da tempestade. Movido pela curiosidade, pegou no casaco e aventurou-se na tempestade, determinado a descobrir a origem do som. Cada passo era uma batalha contra o vento, mas o coração de Lucas acelerava de antecipação, incitando-o a avançar. À medida que se aproximava da orla do bosque, o choramingo ficava mais alto, e ele sentiu uma onda de empatia por qualquer criatura que estivesse em perigo. Quando finalmente encontrou a fonte, a sua respiração ficou presa na garganta. Ali, a tremer e encharcada até aos ossos, estava uma criatura diferente de todas as que ele já tinha visto. Inicialmente, Luke pensou na possibilidade de ser um cachorrinho perdido, com a sua pequena estrutura enrolada contra os elementos. O pelo da criatura estava emaranhado e encharcado, e os seus olhos grandes e expressivos olhavam para ele com um misto de medo e esperança. O coração de Luke encheu-se de compaixão quando ele se ajoelhou, sentindo uma vontade enorme de confortar aquele ser vulnerável. A ferocidade da tempestade desvaneceu-se enquanto ele se concentrava na criatura que tinha diante de si, sentindo uma profunda ligação naquele momento. Quando estendeu a mão, a suposição inicial de Luke começou a mudar. Este não era um cachorro comum. As características únicas da criatura, uma mistura de escamas e pelo, indicavam algo muito mais extraordinário. As emoções de Luke oscilaram entre a confusão e o espanto, preparando o terreno para um encontro inesquecível que mudaria a sua vida para sempre.
Depois de trazer a criatura trêmula para dentro de casa, Luke estava determinado a criar um santuário acolhedor para ela, longe da fúria da tempestade. Rapidamente, preparou um canto quente na sua sala de estar, colocando cobertores macios e almofadas para lhe proporcionar um lugar de descanso confortável. A luz bruxuleante de um candeeiro próximo lançava um brilho suave, criando uma atmosfera convidativa que contrastava fortemente com o caos lá fora. Quando a criatura se instalou, Luke sentiu uma sensação de alívio, sabendo que estava segura e protegida da tempestade. Com um crescente sentido de responsabilidade, Luke remexeu na sua despensa, tentando encontrar algo adequado para alimentar o seu novo companheiro. Decidiu-se por uma mistura de comida de cão e alguns restos de frango, na esperança de que a criatura se sentisse atraída a comer. Para sua surpresa, a criatura farejou a comida hesitantemente, os seus grandes olhos observando-o com uma intensidade que fez o coração de Luke acelerar. A criatura mordiscou cautelosamente, exibindo um comportamento invulgar que o intrigou. Em vez de devorar a refeição como um típico animal esfomeado, deu pequenas dentadas, saboreando cada bocado como se fosse uma iguaria rara. Este maneirismo peculiar apenas aprofundou a curiosidade de Lucas sobre a verdadeira natureza da criatura. Enquanto o observava, Luke não conseguia deixar de sentir que havia algo de extraordinário neste ser. As suas escamas cintilantes captavam a luz de uma forma hipnotizante e os seus movimentos eram graciosos, mas cautelosos. Luke deu por si a refletir sobre a origem da criatura e sobre os segredos que ela guardava. Quanto mais ele aprendia sobre seus hábitos e preferências, mais fascinado ficava. Esta ligação inesperada não era apenas uma questão de prestação de cuidados, era um convite para explorar os mistérios do mundo natural. O coração de Luke encheu-se de entusiasmo quando percebeu que este encontro era o início de uma viagem extraordinária que o levaria a descobrir a verdade sobre as origens da criatura e o seu lugar no mundo. Os fins de semana de Luke sempre foram um tempo de relaxamento e exploração, muitas vezes passados a caminhar pelos bosques próximos ou a ver as suas séries favoritas. No entanto, desde que trouxera a misteriosa criatura para casa, a sua rotina tinha mudado drasticamente. Agora, os seus sábados eram preenchidos com preparativos e responsabilidades que giravam em torno de cuidar deste ser extraordinário. Enquanto bebia o seu café matinal, olhou para a criatura aninhada confortavelmente na sua cama improvisada, com as suas escamas cintilantes a brilharem à luz do sol. A ligação que tinham formado era inegável, mas Luke sentia o peso da incerteza a pressioná-lo. O comportamento estranho da criatura só aumentava suas preocupações sobre suas origens. Muitas vezes a criatura olhava pela janela, aparentemente encantada com a chuva, ou andava pela sala com explosões de energia que deixavam Luke divertido e intrigado. Por vezes, emitia sons suaves e melódicos que ecoavam pela casa, como se estivesse a tentar comunicar numa língua que Luke não conseguia compreender. Estas peculiaridades faziam-no pensar que tipo de vida teria levado antes de os seus caminhos se cruzarem. Estaria perdido? Ferido? As perguntas rodavam na sua mente, intensificando o seu desejo de saber mais. À medida que o dia da visita ao veterinário se aproximava, Luke sentia um misto de antecipação e ansiedade. Reuniu meticulosamente os materiais, incluindo uma caixa de transporte resistente, cobertores e alguns brinquedos para manter a criatura calma durante a viagem. Ele queria garantir que o animal se sentisse seguro e protegido, mesmo no ambiente desconhecido de uma clínica veterinária. A esperança de obter respostas era grande no seu coração. Talvez
o veterinário pudesse esclarecer as características invulgares da criatura e dar orientações sobre como cuidar dela corretamente. O entusiasmo de Luke crescia à medida que imaginava as possibilidades que se avizinhavam, ansioso por desvendar os mistérios que rodeavam o seu novo companheiro e por garantir o seu bem-estar. Esta visita não era apenas um check-up de rotina, era um passo crucial para compreender a verdadeira natureza da criatura e o laço que estavam a forjar juntos. Quando Luke entrou na clínica veterinária, ficou imediatamente impressionado com a atmosfera agitada. O ar estava cheio de sons de cães a ladrar, os miados suaves dos gatos e a conversa dos donos ansiosos dos animais. As paredes estavam adornadas com pósteres coloridos de vários animais, e o cheiro a antisséptico misturava-se com o ligeiro aroma a guloseimas para animais de estimação. Luke aproximou-se da recepção, onde uma funcionária simpática o cumprimentou com um sorriso caloroso. Ela perguntou sobre o passado da criatura, e Luke contou a história do encontro inesperado que tiveram durante a tempestade, com uma excitação palpável enquanto falava. Depois de uma breve espera, foram levados para uma sala de exames onde entrou o doutor Peterson, um veterinário experiente com um comportamento amável. Luke sentiu uma onda de alívio ao explicar os comportamentos peculiares da criatura e as suas preocupações sobre as suas origens. O Dr. Peterson ouviu atentamente, acenando com a cabeça enquanto Luke falava, e começou a examinar a criatura com mãos gentis. No entanto, quando estavam a começar, o caos irrompeu. A criatura, aparentemente dominada pelo ambiente desconhecido, saltou subitamente dos braços de Luke, correndo pela sala com uma agilidade surpreendente. O coração de Luke acelerou enquanto ele corria atrás da criatura, tentando persuadi-la com palavras suaves. Os funcionários entraram em ação, tentando encurralar a criatura, mas ela era demasiado rápida, passando por entre a mobília e saltando para os balcões. Após alguns momentos frenéticos, conseguiram finalmente apanhá-la, e Luke suspirou de alívio. Assim que a criatura se instalou novamente, o doutor Peterson retomou o exame, mas a atmosfera tinha mudado. Depois de uma verificação minuciosa, a expressão da veterinária tornou-se séria. Luke, começou ela, tenho algumas notícias inesperadas. Esta criatura não é apenas um animal de estimação perdido. Parece ser uma espécie rara que se pensava estar extinta. O coração de Luke acelerou ao processar a revelação, apercebendo-se de que a sua vida estava prestes a mudar de uma forma que nunca tinha imaginado. O peso da descoberta pairava no ar, provocando um misto de excitação e apreensão relativamente à viagem que tinha pela frente. À medida que a doutora Peterson continuava a examinar o animal, ela apontou várias características distintas que confirmavam a verdadeira identidade da criatura como uma cria de hiena. As orelhas grandes, as mandíbulas poderosas e o padrão único da pelagem eram sinais reveladores que não deixavam margem para dúvidas. Lucas ouviu atentamente, absorvendo o significado de cada observação. A percepção de que tinha acolhido um animal selvagem, um que pertencia a uma espécie muitas vezes incompreendida e temida, causou-lhe um arrepio na espinha. As hienas eram conhecidas pelas suas estruturas sociais complexas e pela sua inteligência, mas também eram criaturas selvagens com instintos que podiam representar sérios desafios. O Dr. Peterson explicou os perigos potenciais de manter um animal selvagem como animal de estimação. As hienas não são domesticadas como cães ou gatos, advertiu. Elas requerem cuidados especializados, socialização e uma grande quantidade de espaço para se desenvolverem. Manter uma num ambiente doméstico
pode levar a problemas comportamentais e até mesmo a agressão à medida que amadurecem. O coração de Luke afundou-se ao contemplar as implicações desta revelação. Ele tinha se afeiçoado à cria, sentindo uma ligação profunda que transcendia a típica relação entre dono e animal de estimação. No entanto, a realidade da sua natureza selvagem era grande, lançando uma sombra sobre a sua ligação. Emocionalmente, Luke estava dividido. A excitação de descobrir a verdadeira identidade da criatura foi ofuscada pelo peso da responsabilidade que agora recaía sobre os seus ombros. Ele sentia uma mistura de culpa e medo, questionando se tinha tomado a decisão correta ao trazer a cria para casa. A ideia de ter de se separar dela era de partir o coração, mas ele sabia que ficar com ela poderia pôr em perigo tanto a cria como a si próprio. Ao olhar para os olhos da criatura, sentiu um profundo sentimento de empatia, percebendo que ela merecia uma vida na natureza, onde poderia vaguear livremente e satisfazer os seus instintos naturais. Essa revelação marcou um momento crucial para Luke, forçando-o a confrontar-se com as complexidades do amor, da responsabilidade e da selvageria que existia na criatura que ele tinha vindo a acarinhar. Após a revelação chocante de que a criatura era uma cria de hiena, Luke sabia que tinha de agir rapidamente para garantir a sua segurança e bem-estar. Decidiu chamar-lhe Tempestade, um tributo adequado à noite tempestuosa em que se tinham conhecido. O primeiro passo foi preparar a transferência de Tempestade para um centro de vida selvagem especializado em reabilitar e cuidar de animais selvagens. Luke contactou o Dr. Peterson, que lhe forneceu uma lista de instalações respeitáveis que poderiam oferecer a Storm o ambiente de que precisava para prosperar. Luke passou os dias seguintes a reunir material para a transferência. Conseguiu uma transportadora robusta e a prova de fuga que manteria Storm em segurança durante a viagem. Também embalou cobertores e brinquedos para que a cria se sentisse mais confortável e menos ansiosa. Enquanto se preparava, sentiu uma sensação de urgência. Era crucial dar prioridade à segurança, não apenas para Storm, mas também para a comunidade. As hienas, apesar da sua natureza muitas vezes incompreendida, podiam representar riscos se não fossem tratadas corretamente, e Luke estava determinado a evitar qualquer perigo potencial. À medida que o dia da transferência se aproximava, as emoções de Luke eram um turbilhão de responsabilidades e ligações. Ele tinha se afeiçoado profundamente a Storm, sentindo uma ligação que transcendia a típica relação entre dono e animal de estimação. A ideia de dizer adeus era de partir o coração, mas ele entendia que essa era a melhor decisão para o futuro de Storm. Ele queria garantir que a cria tivesse a oportunidade de viver num habitat natural, rodeada por outros da sua espécie, onde pudesse aprender competências essenciais de sobrevivência. No dia da transferência, Luke sentou-se com Storm, refletindo sobre o seu percurso em conjunto. Sentiu um profundo sentido de responsabilidade, sabendo que tinha desempenhado um papel crucial ao salvar a cria de uma vida de incerteza. Ao colocar Tempestade na caixa de transporte, sussurrou-lhe palavras de encorajamento, prometendo-lhe que aquilo não era o fim, mas sim o início de uma nova aventura. O coração de Luke doía, mas ele sabia que dar prioridade ao bem-estar de Tempestade era a escolha mais amorosa que podia fazer. A viagem de Luke com Storm, a cria de hiena, tem sido extraordinária. O que começou como um encontro casual durante uma tempestade feroz transformou-se numa ligação inesperada que transformou a vida de ambos. Desde o momento em que Luke descobriu Storm a tremer à chuva, sentiu uma ligação instintiva que transcendeu a típica relação entre dono e animal de estimação. Enquanto cuidava da cria, aprendeu sobre as complexidades da vida selvagem
e as responsabilidades que advêm de uma companhia tão única. O tempo que passaram juntos foi repleto de momentos de alegria, curiosidade e lições profundas sobre o mundo natural. Esta viagem serve como um poderoso lembrete da importância de respeitar e compreender a vida selvagem nas nossas próprias vidas. Cada criatura, por mais pequena ou aparentemente insignificante que seja, desempenha um papel vital no ecossistema. A experiência de Luke com Storm realça a necessidade de compaixão e consciência no que diz respeito às nossas interações com os animais. Ao promovermos uma compreensão mais profunda da vida selvagem, podemos criar uma coexistência mais harmoniosa com o mundo natural que nos rodeia. Ao concluirmos este capítulo da história de Luke e Storm, convidamo-lo a refletir sobre as suas próprias ligações com a natureza. Alguma vez encontrou um animal selvagem que tenha mudado a sua perspectiva? Encorajamo-lo a partilhar os seus pensamentos e experiências nos comentários abaixo. Se gostou desta viagem e quer acompanhar mais histórias cativantes, considere a hipótese de subscrever o nosso canal. O seu apoio significa muito para nós e, ao gostar e partilhar este vídeo, está a ajudar a sensibilizar para a importância da conservação da vida selvagem. Juntos, podemos inspirar outros a apreciar e proteger as incríveis criaturas que partilham o nosso planeta. Obrigado por se juntar a nós nesta aventura e estamos ansiosos por partilhar mais histórias que celebrem a beleza e a complexidade do mundo natural.